Sejam bem-vindos a esse novo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre trabalho doméstico e como um embasamento a gente vai usar um texto de Flávia Biroli, que é sobre gênero e desigualdades, limites da democracia no Brasil, que é o capítulo 1, divisão sexual do trabalho. Então a gente vai dialogar sobre a divisão sexual do trabalho, sobre o trabalho doméstico, como foi observado na pandemia, em que as mais atingidas, inicialmente, as mulheres que foram mais atingidas de início, né, foram aquelas mulheres que estavam na linha de frente, trabalhadoras domésticas, enfermeiras, trabalhadoras da saúde, foram as que mais morreram por contaminação da Covid e o impacto nessa nossa saúde, né? Como que nós mulheres não temos o direito de adoecer, não temos o direito de parar para nos cuidar, né? A gente teve como primeira morte no Brasil pela pandemia de uma trabalhadora doméstica, né? Que ela não teve como se isolar, né? Como parar, como ir para casa. E como não é observado isso, né? Como nós mulheres, né? Nós fomos culturalmente ensinadas, né, que muitas tarefas domésticas estavam relacionadas a eu ter nascido mulher ou ao sexo feminino. E a gente observa isso na cultura, né, dentro de nossas famílias, né, o quanto nossas avós, nossas mães, nossas tias, o quanto esse trabalho é exaustivo, cansativo e não remunerado, né, e não é valorizado como um trabalho. A gente tem recentemente no Brasil, a partir de 2013, com a PEC das domésticas, né, que trouxe uma segurança maior para as trabalhadoras, né, igualando as trabalhadoras domésticas a outros trabalhadores, mas a precarização ela ainda continua, né, o trabalho não remunerado, que é o lucro, ele ainda continua. E aí, para falar sobre isso, né, o que é trabalho considerado trabalho de mulher? Né? Essas perguntas a gente deve fazer no nosso dia a dia, né, até porque como nós fomos ensinadas culturalmente que esse trabalho é destinado a pessoas do sexo feminino, a gente ainda precisa, né, estar atento a tudo que está acontecendo. E uma das questões, né, sobre o trabalho doméstico é justamente a questão da não valorização e do não reconhecimento, né, não reconhecimento como um trabalho. Né. A gente percebeu que na pandemia as trabalhadoras que não tinham uma seguridade, né, uma carteira assinada, que estavam na informalidade, foram as que mais adoeceram também, porque elas precisavam trabalhar, que é uma das questões, é a sobrevivência, né? Quando a gente fala, por exemplo, de divisão sexual do trabalho e de trabalho doméstico, a gente precisa também tocar numa questão que é a questão de raça, né? A questão de... claro que são mulheres... A maioria dessas mulheres, né, que hoje estão nessa vulnerabilidade maior são mulheres negras, mulheres pardas, mulheres pobres, mulheres que já vêm de uma vulnerabilidade e que são a maioria mulheres que chefiam os lares, né, muitas vezes são abandonadas pelos pais, né, dessas crianças e são elas sozinhas que chefiam suas casas. E na pandemia, a gente observou que o cuidado em si, né, a maioria das cuidadoras, das trabalhadoras domésticas, das mulheres nos serviços essenciais, né, eram do sexo feminino. O quanto essa jornada de trabalho, ela nos adoece, porque ela não deixa tempo livre para outras coisas, né? O trabalho,
ele também é uma questão social, né, de sobrevivência, porque nós precisamos, né, trabalhar,